Muito bem, é um prazer, um privilégio realmente compartilhar com vocês um pouquinho do que nós pesquisamos ao longo dos últimos meses e que vimos também aqui em loco em nossos dias durante esse evento. Eu tomei o cuidado de, ao longo desses dias, fotografar especialmente algumas espécies da fauna aqui das ilhas que visitamos, pelo menos 3 ilhas, e os pinzons, os tendilhões, para observar algumas coisas que Darwin, especialmente seus seguidores, depois também observaram, para ver se chegaríamos às mesmas conclusões que eles. E o nosso trabalho, então, tem como título, né, o que Darwin viu em Galápagos. A nossa equipe, basicamente, somos ali funcionários, obreiros da Casa Comunicadora Brasileira, são ali os nomes, com exceção do Everton, que é membro do núcleo maringaense, de Maringá, Paraná, da Sociedade Criacionista Brasileira. De modo que temos uma equipe composta por pessoas da Casa Publicadora Brasileira e Sociedade Criacionista Brasileira. A nossa metodologia foi basicamente revisão de literatura. Nós dividimos o trabalho em 3 grandes áreas, como vocês perceberão daqui a pouco, e nessas três áreas de trabalho, nós selecionamos os principais livros que já foram publicados, em inglês ou em português, nessas áreas. E complementamos isso, e queremos ainda aprofundar isso no decorrer do tempo que temos até fechar o artigo, com investigação de campo aqui nas Ilhas Galápagos. Essas fotos já são fotos tiradas aqui, Ilha de Baltra, Ilha de Isabela, de Finches, né? Tendilhões, aqui das ilhas do arquipélago de Galápagos. Visitamos alguns lugares significativos, como a Estação Científica Charles Darwin, e outros lugares aí, até para um trabalho que estamos desenvolvendo na Universidade Corporativa da Casa Publicadora Brasileira. Como um preâmbulo, né, desse nosso trabalho, procuramos estudar um pouco sobre Darwin, seu tempo e as influências que ele sofreu já na infância mesmo, né? Então, em 1840, naqueles anos, Darwin vivia numa Inglaterra em ebulição. Nós conhecemos a história, eu não vou me deter muito aqui nisso, né? Mas sabemos que havia um clamor ali na Inglaterra por revolução devido às condições sociais muito ruins, muito malas. Salários baixos, privilégios clericais da igreja dominante na época, que eram mal vistos. Então havia um clima realmente de busca por uma revolução, por mudanças, por evolução social. Darwin é um fruto desse contexto. Devemos lembrar também que o iluminismo, né, as ideias iluministas dominavam a sociedade naquele momento, com suas revisões, inclusive revisões no campo da teologia, das ciências naturais, e isso também é bom termos em vista quando estudamos Charles Darwin em seu tempo. Na infância, Darwin sofreu a influência de 2 avós. Erasmus, que era praticamente um ateu, né? Para ele, a razão, como fruto também do iluminismo, né? Para Erasmus Darwin, a razão era o segredo para o progresso, né? E o outro avô de Darwin, Josiah Wedgwood, era um cristão unitarista, mas cheio de dúvidas. Também colocava a Bíblia em questão, também era uma pessoa assim, bastante complicada. 2 avós tiveram grande influência sobre o menino, o garotinho Charles Darwin. Isso está nas biografias que já foram escritas a respeito dele. Erasmus chegou a descartar a Bíblia e afirmava que nenhuma providência particular seria necessária para fazer girar a Terra ao redor do Sol. Vejam de onde já vêm essas ideias, né? Naturalismo, talvez não com esse nome, mas Erasmus já defendia alguma coisa nesse sentido. Então, o pai de Darwin, o Robert, que era médico, um médico próspero, mas também quase ateu, ele queria que o filho fosse médico e o envia para Edimburgo para estudar medicina ali. O Darwin ficou pouco tempo, acho que 2 anos, estudando medicina em Edimburgo, mas foi o suficiente para entrar em contato com pessoas que ajudaram também a moldar sua visão de mundo. Por exemplo, ele foi convidado a fazer parte de um grupo chamado Plinianos, um grupo que pretendia reformar a sociedade, dominada pela igreja, e nesse grupo havia um jovem que teve influência especial sobre Darwin, chamado William Gregg, que defendia a ideia de que os animais, presta atenção nisso, os animais inferiores possuiriam todas as propensões da mente humana.
E esse camarada foi um grande amigo do Darwin e o introduz ao grupo dos plinianos. Darwin depois se torna presidente desse grupo que debatia assuntos como, por exemplo, a falta a não importância da religião e coisas parecidas. Nós lemos bastante esse livro aqui, que é tido como uma das melhores biografias de Charles Darwin, autores Adrian Desmond e James Moore, e os autores dizem que as doutrinas da igreja estabelecida estavam sendo impugnadas, ciências dissidentes definidas. Isso, vejam, não somos nós que estamos dizendo como grupo. Autores estudiosos da história da ciência, e especialmente de Darwin, dizem que isso deve ter afetado o impressionável jovem de apenas 17 anos. Então essas são as influências que rodearam o nosso amigo aqui, Charles Darwin, né? É bom mencionar também que um outro senhor, Robert Edmond Grant, teve também grande influência sobre ele. Desmond era professor, Robert era professor lá em Edimburgo, e um especialista em esponjas, evolucionista intransigente, e foi uma das pessoas que mais influenciaram o garotinho ali naquele local. Os autores daquele livro dizem que nada era sagrado para esse senhor, para Grant. Como livre pensador, não havia nenhum poder espiritual comandando o trono da natureza. E tinha um humor mordaz que nada perdoava, nem as escrituras. E eles novamente afirmam que Darwin então aprendeu quase que aos pés desse Gamaliel não teológico, né, mas que questionava a fé. Muito bem. Agora, outra coisa que é bom lembrarmos é que dos livros que Darwin levou a bordo do Beagle, como naturalista, como convidado para aquela viagem, ele levou esse aí, né? Princípios de Geologia, de Charles Lyell, e foi lendo esse livro, o primeiro volume. O segundo ele conseguiu depois num porto em que o navio parou e continuou a leitura. E nós sabemos muito bem que Lyell propõe aí a ideia de que os fenômenos geológicos se processam ao longo de vastos períodos de tempo, milhões de anos, né? Algo que certamente também serviu como uma luva, como uma guante para as ideias naturalistas que Darwin viria a desenvolver. Mais uma influência forte, né, na visão, na cosmovisão que Darwin trouxe para Galápagos, ao observar tudo que observou por aqui. Vamos à viagem então, e ali lembramos que no dia em 1831, com 22 anos apenas, com toda essa bagagem intelectual, com toda essa cosmovisão naturalista, questionadora e de largos períodos de tempo, porque leu o livro de Lyell, Darwin então viaja pelo mundo e vem para cá, chegando a Galápagos em 1835, setembro. Portanto, há praticamente 180 anos atrás ele pisou aqui, onde estamos agora, né? E visitou então 4 ilhas do arquipélago: São Cristóvão, Floriana, Isabela e Santiago. Isabela nós estivemos lá, né? Ele não esteve nesta ilha especificamente, Santa Cruz, mas então visitou essas 4 ilhas. Pode observar algumas coisas por aqui. Naturalmente que muitas das suas ideias já vieram com ele a bordo do navio. E aqui ele apenas reforçou aquilo que já pensava. E nós, como grupo, então procuramos identificar 3 áreas, ou 3 grandes questões que Darwin não viu, porque não quis mesmo, porque a sua cosmovisão o impedia de ver, ou porque não podia ver porque a ciência, né, os métodos de investigação daquele tempo não eram. Alguns até brincam dizendo que o maior instrumento de pesquisa de Darwin era a cadeira de balanço. Ele não tinha microscópio, não tinha outros instrumentos de pesquisa, então ficava balançando e pensando no que tinha observado, né? Repito, então ele não viu porque não pôde ver, ou porque não quis ver algumas coisas que nós, como criacionistas, conseguimos com muito mais facilidade observar aqui e em qualquer lugar do mundo, né? Bem, a intenção de Darwin era explicar as grandes mudanças ocorridas na natureza ao longo da história da Terra, a partir de princípios naturalistas e uniformistas, ou uniformitaristas, né? Para que as ideias de Darwin configurassem uma teoria materialista, cada complexidade ou transformação ampla deveria ser justificada como resultado de quê? Do acúmulo de microetapas evolutivas, que ele cria, como outros darwinistas, que levariam àquilo que a gente chama de macroevolução, que nós não observamos por aqui, e como o Dr. Esperante muito bem expôs no primeiro dia, também nem tampouco no registro fóssil isso é observado. Embora Darwin tenha dado um cheque predatado
de que isso poderia ser visto no futuro, ainda hoje não. Né? Não necessariamente Darwin, mas seus seguidores depois puderam observar isso aqui, que nós também temos observado. Né? E, inclusive, como eu disse, tenho documentado, já tive muitas fotos de pentilhões por aqui, e tudo que nós podemos ver foi o que eles também viram, têm visto, variação na plumagem, no tamanho e formato dos bicos, né? Mas todos eles são pentilhões. Inclusive, houve circunstâncias, em momentos do passado, em épocas de grande seca, em que houve algum tipo de variação realmente, ou adaptação, ou seleção natural, enfim, e depois, passada a época de seca, de condições adversas, eles regressam à condição inicial, ou à morfologia inicial. Né? Me perdoem os biólogos se a minha nomenclatura aqui não for adequada, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Né? Então, há uma microevolução, uma adaptação, algo assim, mas não necessariamente aquilo que Darwin queria ver. Eu preciso correr aqui. Registro fóssil também não mostra aquilo que Darwin queria ver, mas isso já foi exposto com bastante detalhamento aqui na aula do Dr. Esperante. Segundo ponto, que ele não viu, porque eu também não poderia ter visto, design inteligente. Eu não vou me deter aqui na definição desse modelo, porque vocês conhecem bem o que é o design inteligente, ou desenho inteligente. As constantes universais que revelam design no cosmos, na vida, enfim. Também não vou me deter nesse ponto, tenho apenas 1 minuto. E agora não sei o que eu faço mais com esse minuto. Complexidade irredutível, o último ponto em que nós nos detemos assim bastante, e lemos especialmente as obras de Michael Behe, por ser referência incontestável, né, nesse campo aqui de estudos. A analogia da ratoeira, creio que seja bastante conhecida por todos, especialmente os nossos amigos aí da biologia. Né? Aqui está o cheque pré-datado que Darwin lançou. Né? Se pudesse, nesse livro aqui, eu comprei uma edição especial para trazer comigo aqui para Galápagos, né? Essa eu vou carregar com bastante carinho comigo, para sempre. Bom, se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não pudesse ter sido formado por numerosas sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria desmoronaria por completo. Ele disse isso. E Michael Behe aceitou o desafio, escreveu esse livro, A Caixa Preta de Darwin, né? E ali ele fala sobre sistemas de complexidade irredutível que, de fato, desafiam fortemente a tese de Darwin, e é uma aceitação desse desafio. Behe menciona vários sistemas desses, como, por exemplo, o clássico exemplo do flagelo bacteriano, um motor elétrico, biológico, que se compõe de várias partes sem que pudesse existir, a menos que elas estivessem todas conectadas e funcionando juntamente. Uma inter-relação funcional. Né? Qualquer componente que fosse retirado, o sistema não funcionaria. E aqui, por favor, ali, passa o mouse por aqui, você vai ver aqui, pode clicar nesse cursor aqui. Uma animação simples, né, que demonstra o que seria então o flagelo bacteriano, uma animação em 3D. Há um fluxo de íons que faz com que esse motor funcione, a bactéria consegue inclusive acelerar esse movimento rotacional, se locomovendo com mais velocidade ou até estacionar, freando o motorzinho. Né? Então, se o motor de combustão interna revela design inteligente, o que dizer de um motor nanotecnológico como esse, ultra eficiente? Né? Ok, vamos lá para nossas considerações finais, porque eu não tenho, acho que nem 30 segundos. 40. Vamos lá. Eu estava lendo uma edição, uma das primeiras edições do Origem das Espécies, em que há uma introdução escrita por Richard Leakey, e ele diz o seguinte ali: ele admite sérios problemas relacionados com a teoria da evolução, uma admissão bastante sincera, honesta, e ele destaca 2 problemas: a explosão cambriana, que também já foi tratada aqui numa palestra, é um assunto bastante interessante, e, em segundo lugar, a origem dos gêneros, dos sexos, outro problema delicado para se analisar no contexto darwinista. E os 2 dependem do surgimento, entre comillas, entre aspas, justamente coloquei por isso, o surgimento de informação genética complexa e específica de sistemas de complexidade redutível. O principal objetivo de Darwin sempre foi demonstrar a força da seleção natural na formação gradual de novas espécies. Assim, o livro mais famoso dele somente trata da diversidade dos seres vivos e de como o mais apto sobrevive, mas não trata da grande pergunta de como esse apto surgiu. Então é um livro que promete
eu não sei como é que diria isso em espanhol, mas é um livro que promete, mas não entrega. Ele tem como título origem, mas não fala de origem, fala apenas de biodiversidade. A origem, portanto, continua sendo um assunto para a filosofia, para a metafísica e para especulações. Em suas investigações, Darwin viu a seleção natural em curso, pois é um fato que os criacionistas aceitam. Porém, deixou de ver na natureza porque não podia haver visto ou porque ignorou que via muitas evidências dos limites para as variações e de planejamento e design inteligente. Eu encerro só mencionando aqui a revista National Geographic de fevereiro deste ano, não sei quantos viram essa edição. Olha que interessante, Segredos do Olhar. Segredos do olhar, da visão. Estudos modernos comprovam a maior suspeita de Charles Darwin: os olhos são obras-primas da evolução. E a chamada interna diz assim, olha como a cosmovisão faz diferença, né? A origem do olhar. Tudo indica, ainda bem que eles usaram essa expressão para iniciar, né? Tudo indica. A capa é afirmativa, mas aqui dentro eles colocam já uma certa dúvida. Mas é para vender jornal, a gente sabe como jornalista que o sensacionalismo ajuda muito, né? Nós na CPB não usamos esse recurso. Tudo indica que o olho é a mais requintada de todas as criações da natureza cega. Lamentável. Ainda bem que nós temos um outro olhar sobre essa questão, porque a nossa cosmovisão não dispensa a ciência, mas também abraça a teologia. Obrigado.